vamos começar com a nossa primeira aula de nanobiotecnologia, né? Vamos fazer aqui uma introdução, tá certo? É interessante que vocês assistam essa aula antes, para que a gente possa discutir um pouquinho e tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, façam o possível para que sempre, antes da nossa aula presencial, vocês já tenham assistido a aula online que vai estar aqui no sistema, tá certo? Vocês podem assistir pelo Siga mesmo, né? É só clicar no botãozinho que vocês vão encontrar com o link do YouTube e vocês podem assistir diretamente pelo Siga ou vocês podem abrir diretamente, né, lá no canal, se vocês acharem melhor de assistir por lá, tá bom? Contanto que vocês assistam com antecedência, façam o possível para assistirem com antecedência, tá bom? Então, vamos começar aqui a nossa jornada, né, pela nanociência. Meu nome é Joselena Mendonça. Eu não sou especialista em nanociência, né? Eu trabalho com outras áreas, estou substituindo a professora Fernanda Matias nessa disciplina com vocês, para que vocês sejam supridos nessas disciplinas que realmente é necessário para que vocês possam concluir o curso. Apesar das dificuldades que nós estamos tendo agora, nós estamos fazendo um esforço, né, para que vocês possam concluir todas as disciplinas que são necessárias no curso, tá bom? Até que a gente possa voltar às atividades presenciais. Então, o que é nanotecnologia e nanociência, né? Existe diferença entre essas duas áreas, né? A gente vai ver primeiro o que é nanotecnologia e nanociência e depois o que é nanobiotecnologia. Então, segundo Norio Taniguchi, em 1974, né, responsável pela criação do termo nanotecnologia, a nanotecnologia é a habilidade de criar materiais em escala nanométrica. Então, você vai trazer para o mundo prático, né, um determinado material útil na escala nanométrica, que nós vamos conhecer já já. E a nanociência, o que seria a nanociência? A nanociência, ela é a ciência que rege o estudo da nanotecnologia, né? Então, nós sabemos, e vocês sabem muito bem, provavelmente vocês estão já inseridos dentro do contexto da pesquisa universitária, vocês já sabem como é que funciona. Então, a gente sabe que é um conjunto, né, de metodologias, a ciência como um todo, um conjunto de metodologias que vão aprimorando aí materiais, procedimentos que são utilizados na prática, né, no cotidiano, seja da indústria, seja da medicina, etc. Então, se nós temos aí ciência sendo feita, né, dentro da nanotecnologia, o que significa isso? Eu tenho um grupo de pesquisa, um grupo de estudo, né, de cientistas que estão trabalhando para estudar novos materiais dentro da nanotecnologia, tá? Então, por quê? Para que serve isso? Para o desenvolvimento ou melhoria da matéria, graças à possibilidade da manipulação de átomos, certo? Ou moléculas, cujos efeitos observados estão intimamente ligados à escala nanométrica. Então, todas as coisas que estão relacionadas à manipulação de átomos ou moléculas dentro da escala nanométrica para a formação de nanotecnologia, eu vou chamar esses trabalhos, né, de nanociência, tá? Que estão dentro da nanociência, sendo observados na melhoria das propriedades físicas, químicas ou biológicas. Vocês vão ver que quando a gente está trabalhando com material nanométrico, nós vamos estar fazendo o nosso interesse é a melhoria das propriedades físicas, químicas e biológicas daquele material a nível nanomolecular. Então, tudo que nós estudamos para a melhoria, certo? Utilização, né, de nanomateriais para melhoria da nanotecnologia, nós chamamos de nanociência, tá certo? Então, os biotecnólogos, né, eles vão trabalhar com esses materiais através de um método científico, né, dentro da nanociência, para quê? Para desenvolvimento da nanotecnologia, entenderam? Vamos lá. Então, nanotecnologia ou bionanotecnologia, né? A palavrinha nano significa estruturas na escala nanométrica e bio significa produtos biológicos. Então, nanobiotecnologia, né? Tecnologia significa desenvolvimento de novos produtos e materiais. Ela seria, então, um ramo interdisciplinar entre biologia e nanotecnologia,
que abrange grandes áreas de aplicação, tá certo? Que o objetivo é sempre que nós estamos fazendo ciência, nós queremos que essas descobertas elas sejam aplicáveis. Né? Assim, muitas vezes a gente consegue descobrir algo interessante, mas ela não é aplicável, não é viável, né? Em termos econômicos. Então, o objetivo é que seja aplicável. E quais são essas grandes áreas? Nanomedicina, física médica, nanocosmacêutica, desenvolvimento de nanofármacos, entre outras que a gente vai estudar ao longo do curso. E nanoestruturas, né? Já que a nanotecnologia, né, e a nanociência trabalham com nanoestruturas, então o que são isso? O que são nanoestruturas? Então é importante que a gente tenha esse conceito bem internalizado na nossa mente para que a gente possa seguir no curso, tá certo? Eu não sei se algum de vocês já trabalhou com nanociência. Existem professores na UFESA que têm grupos de pesquisas que trabalham com nanotecnologia. Eu não sei se algum de vocês tem algum trabalho relacionado. Mas vamos começar do iniciozinho, certo? Tanto para quem já trabalha com nano, como para quem não trabalha. O que são essas nanoestruturas, tá? Então, as nanoestruturas, segundo Simões e Takeda, 2015, são estruturas em nanoescala, nanoestruturas. São consideradas limítrofe entre a menor estrutura que pode ser produzida pelo ser humano e as maiores moléculas dos sistemas vivos. Então, olha só, eu só posso considerar uma nanoestrutura se ela estiver em nanoescala, certo? Se ela for bem pequenininha e estiver dentro daquela escala que a gente chama de escala nanométrica, tá bom? A gente vai ver já essa escala e tentar entender como é essa escala nanométrica. Então, elas são consideradas limítrofes entre a menor estrutura que pode ser produzida pelo ser humano. Então, o ser humano hoje, né, nós já conseguimos manipular esses átomos e essas moléculas, né, em nanoestruturas e conseguimos manipular moléculas dos sistemas vivos também. Isso é muito interessante. Né? Com essa manipulação, nós conseguimos descobrir coisas, né? Conseguimos descobrir, inclusive, propriedades novas dessas moléculas, desses átomos, quando estão na propriedade nessa escala nanométrica, e nós conseguimos desenvolver sistemas que são viáveis, né, de serem trabalhados, manipulados para determinados produtos que nós vamos aplicar, tanto nas áreas que a gente viu antes, né, na área médica, na área farmacêutica, na área automobilística, enfim, várias áreas que a gente pode utilizar a nanotecnologia, né? Para nós aqui da Biotech, nós vamos fazer o quê? Nós vamos sempre focar em áreas relacionadas a sistemas biológicos. Não necessariamente que você vai trabalhar com nanobiotecnologia dentro de um sistema vivo. Não, mas você pode também utilizar materiais nanométricos provindos, né, que são orgânicos, provindos de seres vivos, muitas vezes, ou até miméticos de seres vivos, né, algo que você identificou e enxergou na natureza, e você conseguiu fazer um mimético ou uma estrutura similar àquela estrutura que você observou na natureza. E você pode utilizar essa estrutura para vários fins, tá certo? É o que a gente vai estudar agora. Então, onde estão essas nanoestruturas, tá? O que a gente vai tentar agora compreender a escala nano. Que escala nano é essa? Olha só, a escala nanométrica, ela é uma escala muito pequenininha, né? Aqui, ó, ela tá nessa ordem aqui, 10 a menos 9, né? De 1 metro, né? A gente vai ver aqui, por exemplo, 1 quilômetro, né? 1 quilômetro é 10 elevado a 3 metros, né? Um decímetro, 10 a menos 1. Um centímetro, 10 a menos 2. 1 milímetro, 10 a menos 3, né? 0,001 metro correspondente. Um micrômetro vai ser 10 a menos 6, que é o equivalente aqui, ó, a 0,0000001 metro, né? São 6 casas. E o nanômetro, que é a escala que nós vamos estudar as nanoestruturas, é 10 elevado a menos 9, né? 0,000000001 metro. São 9 casas. Além do nano, a gente também vai ter o pico, né? Que é o 10 a menos 12, que é ainda menor essas estruturas. Então, a escala nanométrica ela se enquadra aqui, nessa porção, né? Depois do micrômetro. O nanômetro nada mais é
do que 1 bilionésimo de um metro. 1 vezes 10 a menos 9 metros, né? E em termos práticos, como é que a gente vai poder identificar essa escala nanométrica? Olhem para essa figura. Nós temos aí vários, né, objetos, coisas, seres que vamos conseguir identificar aí na escala nanométrica. A gente está vendo aqui um metro, decímetro, centímetro, milímetro, micrômetro, até chegar aqui, ó, 100 nanômetros, né? Essa estrutura. Aqui 10 nanômetros, 1 nanômetro, aqui, ó. Então, se aqui em 1 metro nós temos um ser humano, né? Em um decímetro nós temos uma maçã, nós temos aqui, ó, estruturas que são vistas ao olho humano, até aqui, 10 a menos 3, né? 1 milímetro. E a partir daqui já estruturas que já são vistas ao microscópio óptico, né? Como pelos, células, né? Nós conseguimos ver aqui, ó, na ordem de micrômetros. E aqui, ó, estruturas menores, né? Já em nanômetro. Aqui a gente tem 100 nanômetros, mais ou menos, o tamanho aqui do vírus. E nós vamos ainda, quando nós passamos para a escala nanométrica, ainda é nanométrico aqui, ó, 10 a menos 9, né? 1 nanômetro. Nós temos moléculas pequenas, né? DNA, moléculas ainda menores que o DNA, tá? E depois disso, nós temos aí estruturas bem menores na ordem de Armstrong, né? O átomo, por exemplo, orbital eletrônico. Então, a escala nanométrica, ela se situa nessa região aqui. São realmente moléculas que são possíveis hoje de serem manipuladas e, a partir dessa manipulação, nós conseguimos identificar, né, fazer, vamos dizer assim, uma avaliação das características físico-químicas dessas moléculas, identificar essas características físico-químicas e utilizá-las a nosso favor para a produção de materiais, tá certo? Dentro da nanotecnologia. E a biotecnologia ela vai auxiliar nesse processo também. Não somente a biotec, mas muitas áreas elas trabalham com nanotecnologia. Então vamos lá. Com relação à comparação na escala nanométrica, nós temos, por exemplo, o planeta Terra. O planeta Terra aqui, ó, quando comparado a uma bola de futebol, nós temos uma dimensão muito grande, né? 100 milhões de vezes maior que uma bola de futebol. Em termos de escala nanométrica, é como se a bola de futebol, quando comparada a uma molécula, né, na ordem de 1 nanômetro, como é a molécula de fullereno, nós vamos ter aí uma proporção muito parecida com o planeta Terra e uma bola de futebol. Só que aqui a gente vai ter a bola de futebol quando comparada a uma molécula de fullereno, uma molécula, né, considerada aí dentro da escala nanométrica, tá certo? Então, as estruturas são bem, né, bem pequenas e não é tão simples trabalhar com essas estruturas, justamente por causa das suas dimensões, das suas propriedades também que são diferenciadas. Mas é algo muito interessante e que tem se desenvolvido cada vez mais. Nós vamos ver isso. Então, olha só, para a gente poder fazer uma comparação, tá? Na escala nanométrica. Aqui, ó. Um fio de cabelo, ele é igual a 100 mil nanômetros de largura, tá certo? Se a gente pegar um eritrócito, né, uma hemácia do sangue, nós vamos ter aí 7 mil nanômetros. E o vírus? O vírus, ele pode variar de 45 a 200 nanômetros. O nanotubo de carbono, que é uma estrutura nanométrica, que nós vamos estudar com maiores detalhes depois, 20 nanômetros aproximadamente. O fullereno, 1 nanômetro. E a ligação entre os átomos de carbono. Lembra daquelas ligações? Ligações covalentes entre os átomos? As ligações covalentes entre os átomos de carbono, elas estão aí na ordem de 0,12 a 0,15 nanômetro. Bem pequenininhas, né? A proximidade muito grande entre os átomos. Nessa imagem a gente consegue visualizar também aqui. Olha só, aqui a gente tem os átomos, nós temos aqui, né, 0,1 nanômetro, os átomos, certo? Aqui, proteínas como anticorpos, 1 nanômetro, né? Aqui, olha só, nanopartículas de 10 a 100 nanômetros, nessa escala aqui. A partir daqui nós já temos estruturas maiores, né? A nível de micrômetro, 10 micrômetros, 100 micrômetros, ok? Essa escala aqui, ó, das nanopartículas, por que ela tá destacada aí com o quadrinho vermelho? Porque é dentro dessa escala de 10 a 100 nanômetros
que nós consideramos estruturas para serem trabalhadas na escala nanométrica, tá? É uma questão de padronização. Então, entre 10 e 100 nanômetros, nós consideramos as estruturas para serem trabalhadas na escala nanométrica, tá bom? Ao longo das nossas aulas, a gente vai vendo cada uma dessas estruturas e a gente vai comparando também o tamanho delas, tá certo? Dentro da escala nanométrica. Agora, como estudamos as nanoestruturas, tá certo? Como é que a gente faz para estudar essas nanoestruturas? Então, não seria possível a gente conseguir estudar as nanoestruturas se a tecnologia não tivesse sido avançada no sentido de microscopia. Em 1590, né, quando nós tivemos a descoberta do microscópio óptico, nós tivemos aí a observação de objetos invisíveis a olho nu e menores que o comprimento de onda da luz, né? Isso a gente viu que foi descoberto o microscópio óptico, né? Ele já tem sido desenvolvido, né, bastante para auxiliar, né, nessa visualização das moléculas, mas ainda assim nós não conseguimos enxergar estruturas tão pequenas como nanoestruturas. Não é possível através desse microscópio, tá certo? Em 1933 foi que aconteceu o surgimento do microscópio eletrônico, não é? Inclusive ganhador do Prêmio Nobel de Física, o seu inventor, em 1986. E como é que funcionava, como é que funciona, né, até hoje esse microscópio? Através de um feixe de elétrons e lentes eletromagnéticas. Então, você observa partículas menores do que o que a gente enxergava antes, no microscópio óptico, com uma melhor definição, mas ainda sem ter uma boa definição dos átomos individuais. Então, nós não tínhamos aí uma boa definição dos átomos individuais ainda, né? Porque a gente tem uma imagem bidimensional no microscópio eletrônico, né? A gente precisaria de um microscópio que conseguisse tanto focar em unidades ainda menores, como também proporcionar imagens tridimensionais. E em 1933, nós ainda não tínhamos chegado a esse nível. E o que foi? Qual foi o marco para que a gente pudesse conseguir enxergar as nanoestruturas? Em 1981, quando surgiu a microscopia de tunelamento, um microscópio de tunelamento, certo? O que é esse microscópio, professora? É um microscópio de varredura, certo? Ó, muito próximo da amostra, ele consegue chegar até bem pertinho, ele não encosta na amostra, mas ele chega bem próximo, né? Através de uma agulha de tungstênio, fazendo uma topografia, uma varredura, certo? Da amostra. Ele faz essa varredura dos átomos da superfície da amostra e retira elétrons. Retirando elétrons, a partir dessa varredura, ele consegue identificar várias propriedades daquela estrutura através dessa varredura. E o que é mais interessante também, né, além disso que a gente acabou de falar, que ele possui, ele também proporciona imagens tridimensionais a partir dessa retirada de elétrons, né, a partir da varredura daquela imagem. Uma outra coisa importante é que ele tanto faz varreduras de materiais condutores, como também isolantes, coisa que o microscópio eletrônico anterior que a gente viu, ele não faz isso, tá? Ele faz apenas de materiais condutores. Já que no microscópio de tunelamento, a gente tem a possibilidade de fazer varredura tanto de materiais condutores, como de materiais isolantes também. E aqui, ó, os ganhadores do Prêmio Nobel de Física de 1986, né, os inventores desse microscópio. E aí, a partir disso, aquela invenção do microscópio de tunelamento, né, que foi incrível, realmente incrível, né, como é que a gente vai fazer uma agulha microscópica que vai conseguir fazer uma varredura de uma amostra em uma escala nanométrica? Vamos ver, tirar uma fotografia, não somente tirar uma fotografia, mas fazer varredura mesmo da superfície daquela amostra, né, para identificar quais os tipos de materiais aquela amostra é feita, e ainda tirar imagens que sejam tridimensionais, né? Então, com essa descoberta, hoje nós temos aí não somente o microscópio de tunelamento, que é um microscópio de varredura por sonda, mas graças à tecnologia de microscopia de varredura por sonda, que foi inventada inicialmente no microscópio de tunelamento, nós temos aí outros microscópios também de varredura por sonda, agora um pouquinho mais modificados, certo? Cada um com sua especificidade. E o que vai variar entre esses microscópios de varredura por sonda que surgiram, né, a partir do tunelamento?
vai variar o sensor, tá? Por exemplo, o microscópio de tunelamento, ele tem um sensor, que é uma ponta metálica de dimensões quase atômicas, muito próxima, que fica aí muito próxima da amostra, né? Mas existem outros tipos de microscópios também que foram desenvolvidos a partir dessa tecnologia, também de varredura por sonda, mas aí qual é a diferença? O sensor, né? Por exemplo, esse aqui é o microscópio de força atômica. O microscópio de força atômica, ele foi desenvolvido de maneira muito similar ao microscópio de tunelamento. O que vai variar nele? É o sensor, né? O sensor do microscópio de força atômica é uma ponta condutora ou isolante. Lembra que eu falei lá do microscópio de tunelamento que é tungstênio? Aqui nós vamos ter uma ponta de silício ou uma ponta de diamante no microscópio de força atômica. Hoje nós já temos variações também desse microscópio de força atômica, tá certo? Quais são? Nós temos aí microscópio de força atômica lateral, por exemplo, tá? Eu trouxe esse exemplo aqui. Depois a gente vai trabalhar sobre microscopia. Eu, inclusive, passei um artigo para vocês, coloquei lá como atividade no CIGA, sobre microscopia, para a gente poder entender quais são essas variações de microscopia de força atômica que existem, tá certo? Como exemplo, eu trouxe esse aqui do meio. É um microscópio de força atômica lateral. Ele vai monitorar a deflexão da sonda e também a sua torção. Então, quando ele vai passando por cima da amostra, ele consegue, a ponta da agulha, que tem nesse microscópio de varredura, consegue identificar vários atritos, assim ele vai identificar tipos de materiais diferentes numa mesma amostra. Aqui nessa imagem a gente consegue ver, ó, aqui é um material e aqui quando chega aqui nessa outra parte que é um material diferente, o que é que vai acontecer? Ele vai identificar a torção que essa agulha vai fazer ao passar por aqui nessa sonda e depois ele vai identificar o mesmo material anterior do início. Então, ele vai conseguir identificar vários tipos de materiais, não precisa ser necessariamente dois, mais de dois, e ele vai conseguir identificar a presença de materiais diferentes na superfície de uma determinada amostra. Um exemplo aqui é a liga de chumbo e estanho, que é esse aqui que a gente está vendo na figura. Ele identifica chumbo, estanho, chumbo novamente. Então, ele consegue identificar materiais diferentes numa mesma estrutura. E esse outro aqui, ó, também foi desenvolvido a partir do microscópio de tunelamento, né, com esse mesmo princípio, que é o microscópio óptico de campo próximo. Esse aqui é um pouquinho especial porque ele vai unir tanto a tecnologia de microscopia óptica como a tecnologia de microscopia por tunelamento, tá certo? E qual é a diferença? O sensor também, como eu falei para vocês, né, de identificação daquela amostra, que vai ser de fibra óptica nesse caso aqui, tá certo? Hoje nós já temos aí, além dos vários desenvolvimentos dos microscópios de varredura por sonda, nós temos também aí, recentemente, né, em 2014, esses três pesquisadores também ganharam o Prêmio Nobel de Química de 2014 por terem transformado um microscópio em nanoscópio. Na realidade, ele é um microscópio de fluorescência de alta resolução, mas eles seguiram princípios que foram utilizados na ciência dentro do desenvolvimento da microscopia de tunelamento, microscopia de fluorescência, microscopia óptica, certo? Então, eles conseguiram desenvolver um microscópio um microscópio de fluorescência, só que com alta resolução, ao ponto da gente conseguir enxergar nanopartículas através da tecnologia de fluorescência, que também foi algo bem interessante e recente. Outra coisa também recente, 2016, foi a utilização da seda de aranha para desenvolver um nanoscópio, né? Isso aqui é o que a gente chama de material mimético. Nós estudamos a seda de aranha, identificamos determinadas propriedades nanométricas dela e utilizamos esse material para fazer um nanoscópio, certo? Para poder identificar e através de uma lente, vamos dizer assim, a partir desse material, conseguirmos enxergar estruturas nanométricas. Agora, embora a gente já tenha descoberto, né, a partir da microscopia de tunelamento, né, recentemente, vamos dizer assim, né, nós conseguimos enxergar as nanoestruturas, isso foi um marco muito grande, porque assim nós conseguimos não somente enxergar, né, quando eles descobriram o microscópio de tunelamento, a princípio eles achavam que poderiam apenas enxergar as estruturas em escala nanométrica, mas depois eles conseguiram ver que eles poderiam ir muito além disso.
Eles não somente vão enxergar as estruturas, mas também manipular essas estruturas em escala nanométrica, manipulando assim os seus átomos. Isso é muito importante para que a gente pudesse fazer os nanomateriais que nós temos hoje na indústria. Mas embora a gente não conhecesse nada sobre nanoestrutura antes, na antiguidade, muitas civilizações já utilizavam nanoestruturas, as propriedades dessas nanoestruturas, tá certo? Para desenvolver determinados equipamentos, tá certo? Por quê? Porque quando nós partimos para a escala nano, né, não basta ser uma escala pequenininha, o material não basta estar em escala nano, ele precisa também modificar essas propriedades físico-químicas que naturalmente, quando ele não está em escala nano, ele não tem. Então, ele vai ter uma propriedade física diferenciada, uma propriedade química diferenciada, uma propriedade biológica diferenciada, quando em escala nano. Então, lembrem disso. Para ser um nanomaterial, eu preciso ter um material na escala nanométrica e ter uma propriedade diferenciada quando esse material está na escala nanométrica. E na antiguidade, eles já tinham identificado isso. Né? Quando eles preparavam determinado metal de determinada forma, eles viam que a característica, a cor do metal mudava, ou então ele ficava mais flexível, né? Tinha uma determinada característica físico-química diferenciada que era útil. Então, eles começaram a manipular esse material. É claro que eles não sabiam que ali tinham nanoestruturas, mas hoje nós sabemos que tinha, por causa do preparo que eles faziam com aquele material, eles conseguiam obter nanoestruturas, nanopartículas ali daquele material e, consequentemente, o material tinha uma propriedade diferenciada. E eles conseguiam fazer coisas bem interessantes que a gente vai ver aqui. Olha só, aqui eu coloquei um mapa, né, com alguns desses materiais que foram descobertos ao longo da história, tá? A gente vai conhecer cada um deles. O primeiro aqui são nanoestruturas, isso aqui data do século 6 ao século 14 depois de Cristo. O que era isso aqui? Então, nos vitrais das catedrais europeias, né, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas são vitrais muito chamativos, com cores muito vibrantes. E como foi que eles conseguiram adquirir esse efeito multicolorido desses vitrais? Devido a nanopartículas de ouro e de óxidos metálicos que existiam ali, nos vitrais, tá certo? E tem mais. Os vitrais eles funcionavam como purificadores de ar também. Então, as nanopartículas de ouro que eles acrescentavam ali, a gente sabe que eles utilizavam muito ouro, né? Nas paredes, nas imagens, nos vidros, né? Nos vitrais acrescentavam essas nanopartículas de ouro. Na verdade, essa mistura de ouro que tinha nanopartículas, né? Que eles não sabiam, e óxidos metálicos. E isso dava uma característica de cor vibrante, mas também fazia com que houvesse uma purificação do ar, através de quê? Fotocatalíticos de alta eficiência. A partir da absorção da luz, elas são capazes de degradar a matéria orgânica que está presente no ar e que atingem esses vitrais, tá certo? Aqui mais algumas imagens. Outro exemplo, esse aqui é mais antigo, do século IV depois de Cristo, é o cálice de Licurgos. É um cálice que tem uns desenhos nele, né, na parte externa. Demonstra a morte do rei Licurgos, de Roma. Ele não era o cálice daquele rei, mas é um cálice que, nos seus desenhos, ele vai mostrando a morte daquele rei. Ele é verde opaco, quando iluminado por fora, e vermelho translúcido, quando iluminado por dentro. E o que é que fazia com que houvesse essa variação de cores, né? Hoje a gente tem várias estruturas que fazem isso, né? Iluminação. Mas como é que eles conseguiam fazer isso, né? Mudança de cores, de materiais que eram utilizados o ouro. Esse efeito ele era produzido também, muito parecido com aquele que a gente viu nos vitrais, também por nanopartículas de ouro, mas não somente de ouro, nanopartículas de prata também, que entram em sua constituição, fazendo com que ele tenha esse efeito ouro com prata juntos, fazendo esse efeito de iluminação diferenciada por dentro e por fora. Aqui é a imagem da taça com maiores detalhes. Nesse caso aqui ela está sendo iluminada por dentro, né?
e tá com a coloração vermelha. Outro caso fantástico, extraordinário, inclusive está aqui, né, dentro do nosso continente, é datado do século 8 antes de Cristo, é ainda mais antigo, que é essa cor azul maia, azul índico maia, das civilizações maias. Eles conseguiram construir uma pigmentação azul a partir de nanopartículas, né? Incluindo nanopartículas dentro da mistura que eles faziam esses corantes. É um pigmento resistente à corrosão, né? Foi identificado na cidade pré-colombiana, Chichén Itzá. É um material complexo à base de argila, com nanoporos de óxido de manganês, capaz de resistir ao calor e ao ataque de ácidos, além de não conter elementos tóxicos, o que é o mais importante, né? Quando a gente fala de tecidos, inclusive essas civilizações, elas usavam esses pigmentos no corpo, né, para fazer pinturas. E aí o que acontece? A gente está vendo aí, né, nanoestruturas sendo utilizadas em produtos da antiguidade, mesmo sem saber, esses povos conseguiram produzir um elemento extremamente natural, né, sem toxicidade para o ser humano, e ainda uma cor bem característica, porque é o azul índico maia, não existe em nenhum outro lugar, é uma cor específica. Os nanoporos de óxido de manganês, quando estão em estruturas nano, né, eles dão essa coloração azul bem peculiar. E esse outro exemplo aqui do século IX ao século 17 depois de Cristo é uma cerâmica iraquiana, policromática, né? Ela tem um brilho muito intenso, um brilho especial. E o que é que faz com que essa cerâmica iraquiana ela seja tão brilhosa assim? É a presença de nanopartículas metálicas, tanto de prata como de cobre, que na sua estrutura fazia com que ela tivesse um brilho que nenhum outro tipo de cerâmica da época teria. E para finalizar, nós temos essa aqui que é fantástica também, que é um sabre, né? Como se fosse uma espada, certo? Da antiguidade, que era produzido com aço com alta quantidade de carbono. Como a quantidade de carbono era muito intensa, o que acontecia? Dentro dessa espada tinha uma quantidade significativa de nanomateriais de carbono, certo? Hoje nós sabemos que são os nanotubos de carbono que continham no interior da espada. Isso fazia com que ela tivesse alta resistência e também uma certa elasticidade fora do comum quando comparado a outras espadas, que a gente chama de resiliência, né? Uma alta resiliência. E por manter seu fio por muito tempo sem qualquer manutenção. Então, ele tanto tem uma durabilidade muito boa, uma resistência muito boa ao atrito e também uma alta resiliência. Graças ao quê? Aos nanomateriais que existiam ali, mesmo sem saber que essa preparação que eles faziam tinham nanotubos de carbono. Era esses materiais, né? Como eu falei para vocês, o carbono em um estado, né, que não está em escala nanométrica, ele tem tais e tais propriedades. Mas quando está em escala nanométrica, como é o caso aqui dos nanotubos de carbono, a gente vai ver que as propriedades mudam. Ele vai ter mais resistência, alta resiliência, e foi isso que eles descobriram e fizeram essa espada. Tanto que ela era, vamos dizer assim, é um achado dentro das civilizações que eles possuíam e ficou realmente para a história. Agora, quais são as ciências que regem a nanociência? Na realidade, a nanociência, ela não é uma ciência nova no sentido de que os princípios, as leis, os conceitos, eles são novos, né? Nós utilizamos aí leis, princípios, conceitos dentro das áreas de física, química e biologia. Então, conceitos e princípios que regem a nanociência são os mesmos, exatamente os mesmos que regem a física, a química e a biologia. Então, é um novo ramo da ciência, né, responsável pelo estudo e desenvolvimento de materiais a níveis atômicos e moleculares, mas que apresentam características diferenciadas associadas à nanoescala. Então, observe, quais são essas características? Físico-químicas e biológicas.
Então, mesmo que essas características sejam diferenciadas, né, daqueles quando o material não está na escala nanométrica, elas continuam sendo características físico-químicas e biológicas. Então, nós vamos utilizar os princípios, né, essas ciências, para estudar a nanociência e a nanobiotecnologia. Então, dentro da física, a gente vai precisar de conceitos teóricos como, por exemplo, atomista. A química, a gente vai precisar de conceitos teóricos como as ligações químicas. Biologia, funcionamento peculiar de moléculas biológicas para poder entender como é que elas funcionam, para poder entender como manipulá-las, né? Quais são as melhores metodologias para fazer a manipulação dessas moléculas. Então, essas três áreas, elas são chave para que a gente possa ter os conceitos teóricos necessários para estudar. Por isso que no curso, né, vocês veem disciplinas básicas como física, química, biologia celular, né, bioquímica, para que a gente consiga compreender, através desses conceitos teóricos que já foram aprendidos, disciplinas como nanociência. A nanotecnologia aplicada, né, a nanociência aplicada à nanotecnologia, ela está presente em diversas áreas. É claro que a gente aqui dentro do curso de biotecnologia, a gente vai se ater a áreas específicas, tá? Mas eu queria que vocês tivessem uma noção do geral, né? Onde é que a nanociência, a nanotecnologia, ela está sendo empregada hoje. Então, vamos fazer um panorama aqui. Dentro da eletrônica, né? Dentro da eletrônica, a gente já tem as TVs, OLEDs, né? Que são dispositivos mais avançados, que trabalham na escala nanométrica, e por isso essas TVs elas conseguem trazer uma resolução muito maior e melhor a respeito das cores, das camadas polimétricas emissivas ali, faz com que a eletroluminescência ela consiga ser utilizada a favor da imagem. Então aqui a gente consegue ver uma imagem numa TV LCD LED. E aqui OLED, né? A imagem ela fica muito mais viva, o negro ou as cores mais escuras elas ficam mais vivas também, assim também para as cores mais claras, mais vivas e mais reais, parecendo que você está realmente num céu aberto quando você está olhando uma imagem como essa. Graças a quê? A nanotecnologia empregada dentro da eletrônica, assim também nos celulares, tá? Aqui um relato, né, uma descrição da LG, certo? Eu tirei do site da LG que elas já estão produzindo esse tipo de TV OLED. Então, olha só, se você assistisse a uma TV LED, o preto não é escuro o suficiente e as estrelas não são claras o suficiente. Isso ocorre porque as TVs LEDs podem desligar apenas determinadas zonas de iluminação, resultando em um efeito de auréola. As zonas de iluminação possuem milhares de pixels, mas na OLED, cada pixel dentro desta zona tem iluminação própria. Então, eles criam um céu completamente preto com estrelas nítidas e claras, né, quando comparadas às LEDs. É por isso que os pixels que se autoeliminam entregam o preto puro, cores perfeitas e um contraste infinito que pode ser utilizado com esses tipos de OLEDs. E aqui, né, a propaganda e imagem de todas as TVs LED, OLEDs que já existem, que é uma alta tecnologia utilizando nanopartículas. Na indústria têxtil, nós temos, por exemplo, roupas que são feitas, desenvolvidas a partir de nanopartículas. A empresa Uveline, por exemplo, que é inclusive daqui, nós temos ela aqui no Brasil. Ela utiliza aí roupas com nanopartículas de proteção à luz solar. E aqui, ó, uma imagem, né, eles fazem propaganda também mostrando isso. Para que vai servir essas nanopartículas na roupa? Né? Elas vão fazer aí um filtro V, né, sem causar dano à pele. Ela não vai ser absorvida pela pele, não vai ter nenhum problema com relação à toxicidade, através de um filtro que é utilizado em nanopartículas naquela roupa. E aqui a descrição, né? Os tecidos são especialmente selecionados, né? Vocês podem ver que muitas vezes eles não colocam a palavra nanotecnologia ainda, porque ainda causa certo, vamos dizer, desconfiança, né, das pessoas com relação ao próprio termo mesmo. Algumas pessoas têm medo, acham que essas nanopartículas podem causar mal. Então, muitas vezes eles colocam a descrição de partículas, né,
colocam alguma determinada explicação, tecidos especialmente selecionados em função de sua trama e recebem um tratamento específico que garante o bloqueio, né, de mais de 98% da radiação, mas não é dito que é utilizado na tecnologia, porque as pessoas ainda têm um certo receio, né? A gente precisa estudar mais para a gente poder transmitir essa informação para a população de maneira mais confiável. Tem os seus riscos, sim, assim como todas as outras áreas, né, das ciências, mas a gente precisa transmitir aquilo que é bom, aquilo que não causa nenhum dano, a gente precisa transmitir com segurança essa informação. Aqui mais imagens do site, ó, mostrando aqui a roupa, né, a camisa UV, né, da UV Line, como a pele fica com a camisa e sem a camisa. Ainda sobre a indústria têxtil, nós temos aí essa indústria do Canadá, que produziu um tecido funcionalmente avançado. O Dr. Robert Burrell, ele fez esse desenvolvimento. Esse tecido ele foi utilizado inclusive para fazer adesivos para curativos, né? Então ele vai proporcionar esterilização de feridas, facilitando assim a cicatrização delas. Então aqui, olha, em 1995 ele criou esse curativo à base de prata, é um tecido que possui nanopartículas de prata, nanocristalinos, e ela vai ter essas propriedades antimicrobianas, além de aumentar a velocidade de cicatrização daquela ferida, que é utilizada no curativo. E hoje, né, ele já é utilizado em todo o mundo em unidades de queimaduras avançadas. Esse material que foi inventado, muito útil na cicatrização de feridas, que foi utilizado, hoje já é utilizado em todo o mundo. Outra área da indústria têxtil que as nanopartículas são utilizadas é com papéis de paredes com propriedades bactericidas. Olha só que incrível. Então, papéis de paredes que são utilizadas nanopartículas de óxido de zinco, nesse caso, né, que estão incorporadas ali, proporcionam um efeito tanto contra bactérias gram-positivas, como S. aureus, como contra bactérias gram-negativas, como E. coli, além de fungos também, como o Aspergillus niger, e tem sido utilizado em hospitais, né, que é um ambiente muito sujo, nós sabemos, e tem uma grande probabilidade de desenvolver, né, superbactérias. Então, algo extremamente útil, né, na área médica, na área de saúde, que foi pensado a partir de incorporação de nanopartículas à fibra de celulose daquele papel de parede, né? Algo tão simples, mas que vai ajudar e muito, né, na área médica como um todo. E dentro do esporte nós também temos materiais que possuem nanopartículas, né? É claro que esses materiais eles têm valor agregado, tá, gente? Isso é um dos principais chaves da nanotecnologia, porque sempre que você pega essas nanopartículas, você vai ter e incorpora, né, na borracha, no papel, enfim, você vai ter um valor agregado muito alto daquele material. Isso é bem interessante. Por exemplo, a Wilson, né, uma das maiores fabricantes de materiais esportivos, ela já fabrica tanto bolas com borrachas menos permeáveis, né, com o quê? Com nanoargilas misturadas à borracha, como também raquetes de tênis. Qual é o objetivo de incorporar nanopartículas de nanotubos de carbono, nesse caso fibras de nanotubos de carbono, nas raquetes de tênis? Fazer com que elas sejam mais leves e mais resistentes, né? Principalmente porque é um esporte que você usa muita força, né? É muito atrito aplicado e muita força a esses materiais, como bolas e raquetes. Então, o objetivo aqui, nesse caso, é procurar cada vez mais resistência e materiais leves para poder ser trabalhado no esporte. A Nanox Tecnologia também é uma empresa, nesse caso aqui é uma empresa brasileira, vocês podem entrar no Facebook delas para confirmar, para conferir os produtos. Ela já está utilizando filmes de óxido de titânio também. Para quê? Para eliminar micro-organismos em reservatórios de água. Então, aquela água que já é filtrada, ela não vai mais se contaminar no reservatório, graças a esse eliminador de micro-organismos dentro de bebedouros, tá certo? Com filmes, né? Com filmes que servem como filtros, vamos dizer assim, de óxido de titânio, com nanopartículas de óxido de titânio, que elimina esses micro-organismos. É claro que para fazer um material desse
é necessário que você traga segurança para o consumidor, né? Não basta você pegar qualquer nanopartícula, utilizar ela de qualquer jeito naquele recipiente e você não trazer segurança para o consumidor. Por isso que a nanociência ela é tão importante antes de chegar a um material tecnológico como esse, né? Foi feito muitos trabalhos científicos antes, muitos testes para que fosse utilizado com esse tipo de material, para que fosse verificado se ele não traria algum malefício para o consumidor. Outro exemplo, secador de cabelo, né, o Taif Titanium, ele é produzido pela própria Taif e possui nanopartículas de óxido de titânio, ganhou inclusive um prêmio de inovação pela Agência Brasileira de Inovação, a FINEP, devido a essa utilização da nanotecnologia dentro de materiais como secadores de cabelo, né? E vocês podem conferir também no site deles. E existem vários outros materiais, óculos de grau, óculos de sol que mudam de cor, né? Que a gente chama de fotocromismo, esse evento. Graças ao quê? A partículas nanométricas, né? Que vão estar ali na composição desse material. Lembram das propriedades que mudam? Então, quando você tem uma maior iluminação incidente sobre aquele material, ele muda sua propriedade físico-química. Nesse caso aqui, nós temos o fotocromismo. Muda a cor daquela lente, ou daquele vidro daquela janela, né? Ou de lentes de câmeras fotográficas, que pode existir também, né? Então, são partículas nanométricas, né? Polímeros condutores que mudam de cor, de acordo com a absorção da luz UV que aquele material absorve, né? E aí a gente vai ter essa variação de cor. Na indústria automotiva, nós também temos exemplos, né? E qual é o principal objetivo deles, nesse caso? Reduzir o peso dos veículos, sem comprometer os atributos que o veículo possui. A substituição também de metais pesados por polímeros mais leves dentro do material, né? Pensando sim no meio ambiente. E a gente sabe que quando a indústria ela produz um material que é ecologicamente benéfico, ela vai ter valor agregado nesse material e com certeza, né, vai ser um material que vai ser mais bem quisto pela população. Materiais nanoparticulados, né, pode ser esse tipo de material nanoparticulado, ou pode ser também aditivos de nanofibras que eles utilizam dentro da carcaça mesmo, do material dos automóveis. Os para-choques também, né, já existem para-choques com nanocomposto plástico. Então, esses para-choques, eles têm como característica a questão de serem mais leves, e também de serem mais resistentes quando comparado aos convencionais. Aqui, esse outro exemplo, também dentro da indústria automotiva. Carros, né, com carroceria que usam fibras de nanocompostos de argila, eles também possuem a característica de serem mais leves, né, e barato, e também fáceis de serem reciclados. Um exemplo é esse carro aqui, né, da Fiat, que foi produzido no Brasil e foi exposto no Salão de Automóvel em 2008, carro FCC2, e ele tem justamente esse material, é formado por esse tipo de fibra e ele é leve, barato e fácil de reciclar. Esses carros eles ainda estão em testes, eles não são comercializados ainda no Brasil. Foi uma exposição, né, que teve no Salão 2008, mas o objetivo é que eles sejam comercializados futuramente. Essas aqui, né, no caso das tintas, elas já estão sendo comercializadas, as tintas automotivas. Para que servem essas tintas? Elas são feitas também com nanopartículas, nesse caso são bolhas nanométricas que possuem dentro da tintura do carro. E essa pintura especial, ela faz o quê? Quando o carro, por exemplo, passa por pequenos riscos nessa pintura, essas bolhas elas se abrem e regeneram a pintura do carro, fazendo com que ele permaneça, né, com sua pintura original. Isso se for pequenos riscos, né, que é o que geralmente acontece no dia a dia, fazendo com que haja uma maior durabilidade dessa pintura e economia, né, para o consumidor. Outra coisa também é película automotiva, que muda de cor a partir de nanopartículas que são utilizadas na composição delas. E também catalisadores, certo? Catalisadores que utilizam nanopartículas de ouro. Para que esses catalisadores? Para evitar a poluição de carros, né? Elas vão ser reduzidas a partir dessas nanopartículas de ouro. Normalmente já existem catalisadores que não utilizam nanopartículas, que fazem esse tipo de redução de poluição, né? De poluentes emitidos.
Só que o diferencial desse catalisador que utiliza nanopartículas foi desenvolvido aqui no nosso país, né, no Laboratório Nacional de Luz Síncroton. Ele tem esse diferencial de começar a fazer essa limpeza, vamos dizer assim, logo no início, mesmo quando o motor ele não está com temperaturas elevadas, certo? Logo no início ele já consegue fazer com que haja uma diminuição nos poluentes de até 95%. Dentro da indústria farmacêutica, quais são as opções que nós temos? A gente vai estudar um pouquinho depois em maiores detalhes dessa indústria, já que tem maior interesse dentro da nossa área, mas de maneira rápida a gente vai ver aqui quais são as utilizações dentro da indústria farmacêutica para nano. Então, por exemplo, nós temos os fármacos de liberação controlada. Você vai ter uma nanopartícula que vai levar determinado material interessante, né, para combater, por exemplo, células cancerígenas, e elas vão ser liberadas de maneira controlada, que é o que é interessante, né? Devido às características da nanopartícula, ela consegue fazer isso. Outros produtos como Band-Aid, né, que tem uma nanocamada de prata que vai aumentar a área de contato com a pele e assim também a ação antibactericida dele, com compostos de prata, e produtos farmacêuticos personalizados. Dentro da medicina, nós temos tanto agregado à indústria farmacêutica, né, que existe uma importância muito grande para a medicina, mas também quanto aos equipamentos, desenvolvimento de equipamentos, como os sensores para determinados procedimentos, como é o caso dos aparelhos de endoscópios, sensores que são minimamente invasivos, né, utilizando partículas nanométricas, como câmeras, diagnóstico automatizado, né, que é um desafio dentro da área da medicina, para fazer esse diagnóstico automático de determinados tipos de doenças. Nós ainda não temos esse diagnóstico automático, mas é um objetivo da área médica ter esse diagnóstico automático. Através de quê? Através de biosensores que possam detectar, por exemplo, uma determinada molécula, né? Através, por exemplo, através do sangue daquele paciente, possa determinar e detectar determinada doença específica que já existe nele. Nós já temos esses biosensores funcionando. Coloquei aqui um exemplo, é o biosensor de baixo custo, né, que é alternativo para o diagnóstico de câncer de mama. Isso aqui foi do ano passado, junho do ano passado, e diz que a técnica é menos invasiva que a biópsia tradicional e utiliza tecnologia de microfluidos para detectar o biomarcador. Que biomarcador é esse? É a proteína HER2, certo? Que é usada já como marcador de câncer de mama. Só que aí a gente vai ter um biosensor, né, uma estrutura que utiliza partículas nanométricas para poder fazer essa identificação do diagnóstico de câncer, com especificidades muito grandes, né? Porque eles conseguem identificar pouquíssimas moléculas daquele composto. Isso aqui foi recente, desse ano já, depois da pandemia, né? Biosensores que detectam câncer, que já eram conhecidos, que a gente viu do ano passado, eles agora poderão diagnosticar coronavírus com uma maneira muito mais eficaz, mais rápida, mais eficiente. Não somente coronavírus, mas qualquer partícula viral, né? Esses biosensores eles são específicos, a gente tem que estar sempre lembrando, né, que eles estão agregados aí a biomoléculas, eles identificam biomoléculas. Então, ele vai ser específico para cada tipo de molécula, seja viral, seja bacteriana, seja de câncer, né, como a gente viu da proteína HER2. Outra área médica que é interessante para a gente estudar dentro da biotecnologia são dispositivos permanentemente implantados, né? A substituição desses dispositivos que causam dano à saúde do paciente. Por exemplo, você tem um determinado tipo de dispositivo que é colocado numa cirurgia para implante, né? Um implante. E se sabe hoje que determinados tipos de implantes, com o passar do tempo, eles se desgastam, eles podem deixar resíduos no tecido do paciente, causando uma inflamação crônica, né? Então, o objetivo do estudo das nanopartículas nessa área é fazer com que esses materiais sejam mais flexíveis, mais resistentes, mais leves e façam com que eles não se deteriorem tão rapidamente como acontece com os materiais que são utilizados hoje dentro da área de implantes, né? Então, é uma área muito vasta essa parte aqui da nanomedicina, tá certo? Que nós podemos estudar dentro
da nanobiotecnologia. E muitos trabalhos, né, já têm sido feitos dentro das universidades. Aqui na nossa universidade nós temos trabalhos relacionados. Eu peguei esse aqui como exemplo da Universidade de Brasília, que ele traz o seguinte título: Potencial aplicação de nanoestruturas magnéticas contendo celol no tratamento do câncer de pele e como contraste em exames de microtomografia computadorizada. Então, é um trabalho excelente que traz uma perspectiva a respeito da utilização de nanoestruturas, mais especificamente nanoestruturas magnéticas, né, para serem utilizadas no tratamento de câncer de pele. É algo assim, né? São trabalhos como esse que fazem com que a nanotecnologia ela se desenvolva. Isso aqui, gente, é nanociência, né? Que nós fazemos dentro da universidade também. As empresas que têm interesse, elas têm feito suas próprias pesquisas dentro dos seus setores, né? Inclusive, muitas vezes com estagiários universitários, mas as universidades ela também contribuem muito para que a nanociência ela tenha um avanço, além dos núcleos de nanociência que nós já temos no nosso Brasil. Nós vamos ver no artigo, eu passei para vocês esse artigo como atividade para vocês lerem, e lá nós temos um apanhado de núcleos que já existem em nanociência no país, para a gente poder estudar e ver quais são eles, né? E se vocês tiverem interesse, inclusive, participarem deles. Então é isso, essa foi a nossa primeira aula, né? Nós vamos dar continuidade na próxima aula presencial. Eu vejo vocês lá. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, nós vamos retirar todas as dúvidas das nossas aulas. Não precisam ficar eufóricos nem com medo, tá certo? A disciplina é para que vocês realmente aprendam. Nós queremos que vocês aprendam. Nós sabemos das dificuldades que todos nós estamos tendo nesse período, que vocês estão tendo principalmente, né? Dificuldades às vezes técnicas, às vezes familiar. Nós precisamos ter um contato próximo com vocês. Então, participem das aulas presenciais também, para que a gente possa conversar, para saber como é que está o desenvolvimento da disciplina, vocês, se vocês estão conseguindo acompanhar, se a gente precisa diminuir o ritmo, o que a gente precisa melhorar, tá certo? É fundamental o apoio de vocês e a participação de vocês, para que a gente possa desenvolver uma aula, né, e a disciplina completa como um todo, de maneira prazerosa, para que vocês realmente aprendam, tá certo? O objetivo, né, para mim, o objetivo maior é que vocês aprendam essa área tão interessante da biotecnologia, absorvam o máximo possível, né, para que vocês possam trabalhar nessa área futuramente, estejam preparados para trabalhar nela futuramente, mesmo que vocês não estejam dentro de um projeto de pesquisa agora, mas para que vocês possam fazer mestrado, se vocês tiverem interesse, para que vocês possam adentrar-se dentro da pesquisa nessa área, se vocês tiverem interesse, ou trabalhar numa empresa que trabalha com nanotecnologia, né? São muitas já no Brasil, tá certo? Um beijo para vocês, até a próxima aula.